semana. Digimon digitais, Digimon são campeões. Digimon digitais, Digimon são campeões. Eles vão se transformar para seu mundo salvar. Salve, 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 nossos DJ escolhidos MMs. Vocês estão preparados para agora aquelas franquias que todo mundo ama, que ninguém odeia, a não ser que você seja como eu e não goste de uma certa quinta franquia que vem aí, que tem que bater no bichinho na base do soco, mas isso aí a gente vai falar futuramente. Então pegue seu miojo, pegue seu suquinho tangue sabor laranja, pegue seu Tomaguchi, bote seus óculos na cabeça que você nunca vai colocar nos olhos, pegue sua flauta para tocar aí pro pessoal, ou sua gaita se você preferir, e vem com a gente que hoje o MM promete. E a pessoa que vos fala é o 94 It. Eu não acredito que o Brasão da Coragem foi pro cara mais chato que existe dentro da obra. E aqui do meu lado ele que sempre está aí, ele que é o verdadeiro mestre, o cara que deveria usar o Brasão da Coragem sempre, nosso querido Robson. Vem cá, nosso DJ escolhido mestre. E aí galera, e quero contar um segredo pra vocês aqui. Na verdade, tudo isso foi um plano. Essa história de podcast foi justamente pra esse dia. Então, meu plano foi concretizado, ídolo. A gente aqui, eu sem respirar pra fazer a intro, e o cara me mete uma de Lord Aizen, pelo amor de Deus. E é com essa digi-introdução, que você já deve ter pegado, que hoje começa, eu acho que vai ser um dos nossos maiores episódios, Robson, assim, de franquia que vamos falar, né? Isso, vamos ver se a gente dá pra falar um pouquinho de cada, né? Se o pessoal gostar, a gente vai continuando. Ou se não gostar, a gente vai continuar da mesma forma, pessoal. Vocês não tem muito querer hoje não, viu? Hoje a gente, hoje a nostalgia reina, não tem nem o que fazer. Então coloca os fones, pessoal, vai para um cantinho separado, dá play naquela música da Angélica, que hoje o tema é Digimon Adventure, pessoal. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre essa franquia, né, Robson? Que assim como o Pokémon fez a gente gostar de bichinhos coloridos que a gente queria ter como pet de estimação, né? Isso, mais um daqueles animes que chegou pra febre dos monstrinhos de bolso, né? Os famosos Pokémon. E esse foi o único que conseguiu bater de frente, né? Graças a Deus, eu acho que fez até mais sucesso, hein? Mas isso é uma história que a gente tá aí contando, desvendar essas aventuras, né? Então aí, pessoal, como eu já falei, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente em mais um episódio de MM Podcast. Vamos que vamos, senta o dedo na vinheta, meu Miodesmon aí fazendo Miodesmiojo. Então vamos lá, Digimon Adventure, né? Primeiro gênero é ação, aventura, ele é fantasia e um Isekai. Sim, pessoal. Pra quem não lembra, Digimon é considerado sim um Isekai. Então eu, o maior crítico de Isekai do Brasil, tem como um dos animes favoritos um Isekai, né? Então a fonte original é um anime. Então o Digimon ele não tem um mangá que foi inspirado nele, né? Por mais que ele tenha um mangá também que foi escrito simultâneo, mas ele não é de origem de mangá, né? Então ele é um anime original que foi produzido lá pela Toei Animation, né? Então ele foi produzido pela Toei Animation em parceria com a Bandai, né? Que é para mais um anime de vender boneco. E ele passou lá na Fuji TV, que é aquele famoso prédio que tem uma bolinha lá no Japão, né? Então é de origem lá do Japão, obviamente. Aqui no Brasil ele passou na Globo, passou na Fox Kids, né? Passou na Jetix. Então Digimon todo mundo conhece, né? Então a origem que é um pouco
conturbada, né? Porque lá nos anos 90, a febre com a febre de Pokémon, com todo mundo jogando seus Pokémon Red, Pokémon Green, né? Então a Bandai, ela pensou assim, não, vamos fazer o nosso também, que é pra bater de frente, né? Então, já que eles estão ganhando dinheiro de lá, vamos ver se a gente ganha dinheiro de cá. Então eles pegaram a Kiyoshi Hongo, né? Que na verdade é só um pseudônimo para 3 pessoas, que é Akimaita, que é a criadora do Tamagotchi, né? Os famosos bichinhos virtuais. Então, se vocês perceberem, pessoal, bicho virtual é basicamente um Digimon, né? É um protótipo do que seria o Digimon, né? Então ele pegou o diretor da Bandai, ele pegou a criadora do Tamagotchi. Ela chamou um cara, né? O Hiroshi Izawa, para criar um mangá em cima disso. E ele mesmo, o próprio diretor da Bandai, né? O Takeuchi Hongo, eles acabaram criando a ideia do que seria Digimon, né? Então esse nome Akiyoshi Hongo nada mais é que um nome fictício para 3 pessoas, né? Que é a Akimaita, o Hiroshi Izawa e o Takeuchi Hongo, né? Então eles criaram esse anime. Eles criaram esse anime original que Pokémon tava no seu auge, né? Lá logo na sua estreia, lá no final da década de 90. Então eles criaram para competir com Pokémon e meio que deu certo, né, Ítalo? Querendo ou não, Digimon ele conseguiu bater de frente e tem até tanto quanto fãs quanto Pokémon, né? Pelo menos na animação, né? Isso aí é uma coisa interessante porque foram necessários, né? As pessoas sempre falam isso. Foram precisas 3 pessoas para poder bater de frente com o grandíssimo Pokémon. Não, pessoal, não foram 3 pessoas. Foi a que mata, a que vive e a que respira para poder pensar, né? Porque aí foi foda. Ô, piada ruim que eu vou deixar nessa edição só para vocês se recontorcerem de raiva. É pra vocês verem o que eu faço, viu? Mas quando teve o lançamento, né? Primeiramente o Digimon Adventures, ele ia ser lançado para PlayStation, Robson. Ele ia ser o Digimon World apenas. E o anime ele ia ter apenas 3 episódios que ele seria como para apresentar, seriam os famosos jogos com animação, né? Com aquelas cutscenes em anime que passariam dentro do jogo, seriam apenas 3 episódios que passariam pra gente. Só que sabe como você pega uma ideia? Você vai acrescentando coisa, e fica bom, você faz, pô, aí tem nome de franquia. E você vai metendo aí até fazer aquele sucesso estrondoso, foi Digimon, cara. E Robson, vou lhe dizer uma coisa, tá de parabéns, viu? Foi daquelas franquias da era 2000 que fez muito sucesso e eu sou apaixonado até hoje, cara. Se você botar Digimon Adventure pra qualquer pessoa assistir, seja ela mais velhinha como nós, uma pessoa mais jovem, creio eu que o impacto vai ser o mesmo, cara. Vai ser super positivo. Isso. Eles, como o anime de Digimon foi feito meio que na pressa, né? Então eles não investiram muito em animação. Então, se você for assistir o Digimon Adventure, né, lá o de 99, a animação é um pouco parada, é estática, sempre que vai desevoluir é sempre a mesma animação, não muda muita coisa. Porém, eles compensaram com roteiro e trilha sonora. Então, qual foi o diferencial de Digimon para o restante dessas séries infantis, né? Por que fez tanto sucesso na época? Porque, pessoal, diferente das outras séries infantis, essa série de Digimon do 99, principalmente, ele tratava de temas mais adultos, né? Como a depressão, tratava de adoção, né? Com as crianças lá, divórcio, né? Dos pais. As crianças, elas tinham problemas reais, então não era simplesmente crianças vivendo no mundo de fantasia, eram crianças reais. Então, a gente começa com nossos 7 protagonistas, né? São 8, mas aí o 8º entra depois, então... Os 7 protagonistas, a gente tem o Tai, né? Que seria o líder da equipe. A Sora, que é meio que a menininha mais corajosa do grupo, né? O Yamato, que seria o personagem Shed, que todo anime tem que ter aquele protagonista mais impossível e o seu rival mais sério. Então o Matt, né? Que é o Yamato, ele é mais sério. A gente tem o TK, o Takeru, né, que é o mais jovenzinho da equipe, então geralmente ele é aquela criança mais medrosa, que se coloca em perigo. A gente tem o Easy, que é o Koshiro, né, o mais inteligente da equipe, que é aquele que
sempre tá com o computador, então ele que faz o papel da Pokédex no anime de Pokémon, né? Já que no anime de Digimon. Já que em Pokémon a gente tinha Pokédex para explicar tudo, em Pokémon a gente tem o próprio Easy, né? Ele que explicava as coisas pra gente. A Mimi, que é basicamente uma menininha que ela é patricinha, que ela entra naquele mundo, mas aí aos poucos você vai ter o desenvolvimento dela. E por último o Joe, né? Que é o mais velho, mas ao mesmo tempo ele é o mais medroso entre eles, né? Então, percebam, pessoal, que a gente já começa a série com 7 protagonistas. Aí você pensa assim, não vai dar tempo, não vai dar pra desenvolver todos, mas muito pelo contrário. Então o Digimon ele é rápido e direto, né? Ele não tem muito episódio de enrolação. Então, os 7 personagens, a 8ª posteriormente, né? Então os 7 protagonistas são trabalhados corretamente. Então você já percebe a personalidade de cada um desde o primeiro episódio, né, Ítalo? Acho isso incrível, porque assim, como são 7 personagens, a gente realmente fica com aquilo na cabeça. Quem é que vai ter mais destaque, quem é que não vai ter. E por incrível que pareça, pessoal, todos os personagens ele tem um destaque assim incrível. Cedo ou tarde, não é questão de ser, vai ser necessário apenas naquele episódio X para fazer tal coisa. Não. Todos os personagens, eles são insubstituíveis, eles são totalmente necessários para a obra. Como o Robson aí já citou, é uma obra, apesar de ser um desenho infantil, né, voltado para o público mais jovem, ele aborda temas, como o Robson já citou, né, depressão, ansiedade, pressão social, divórcio e outros temas, que a gente não estava acostumado a ver em Pokémon, por exemplo, ou em outros desenhos, assim, voltados para a cultura mais jovem, né, lá, e aqui também. Cara, o episódio da praia já fica óbvio como cada personagem trabalha. A gente já começa com Tai, a gente já vê que ele é um cara mais impulsivo, mais cabeça quente, pavio curto, ele que já toma as rédeas como líder. A gente já vê em contrapartida do Matt, pesquisando, querendo saber onde é que ele tá, como ele o Matt é irmão do TK, ele é super protetor, né? E a gente vê o TK, que ele é uma criança em todos os aspectos, né? Apesar de todos serem crianças, né? Assim, mas o TK é o mais jovem do grupo, ele é o que tem mais esperança, ele é um pouquinho bobinho, tudo pra ele é novo, tudo pra ele é colorido, é bonito, ele gosta muito de estar lá, ele sempre tá com seu irmão, o Matt. A gente vê como a própria Mimi, né? Que ela começa um personagem totalmente assim, inútil, chato, tudo que ela faz é chorar e gritar, e quando a gente vai vendo o decorrer da obra, né, ela se torna um dos personagens assim mais queridos em popularidade, assim, questão de evolução. O Joey, que ele também, né, começa um personagem covarde, que apesar dele ter, entre aspas, ele ser o mais velho do grupo, né, ele já tá na fase adolescente, é abordado um monte de temas. O próprio Easy também, né, que nós temos os dois, diferente de muitos grupos, esse aqui tem 2 CDF, né, os 2 nerds do grupo. E se a gente vê a diferença entre eles, a gente vê a própria Sora, né, que ela, entre aspas, é a garota esportiva, é a garota mais... só temos 2 garotas até então, né, dentro do grupo, e diferente da Mimi, ela não é tão feminina assim, e ela seria o par romântico, Robson, no começo, do Tai e do Matt, né, seria um triângulo amoroso, só que isso aí foi totalmente descartado, porque como eles queriam fazer uma obra com esse diferencial, esse a mais, eles descartaram um pouquinho o romance e trouxeram mais a questão de tipo desenvolver cada personagem teria um episódio específico e ir abordando os problemas familiares, os problemas psicológicos que eles tinham, que assim é Digimon, né? Porque a gente vai vendo assim com o decorrer dos brasões, o decorrer das digievoluções, né, Robson? Tudo se torna muito mais interessante dentro dessa obra, o que torna ela uma obra assim única, né? Tanto que acho que até a fase 4 a fase 3, vamos dizer assim que até a fase 3 da obra, ela tem a mesma receita de bolo, mas é a mesma receita de bolo que você vai querer provar várias vezes, de tão bom que é, cara. Não, assim, não cai numa mesmice, não copia outros animes, não faz a mesma coisa que outros animes, outros mangás, outras obras fazem, né? Ele tem uma receita de bolo, assim, uma receitinha de miojo, como eu posso assim dizer, né? Única, e é muito bom, cara. Eu recomendo bastante.
Isso, então a gente tem o comecinho da história, né? Que são eles sendo enviados para o Digimundo. Então, a princípio, a gente não sabe como eles vão parar, por que eles vão parar lá, né? Então, eles só são levados até lá. Os Digivice caem cada um na mão deles. Então, chegando lá, eles dão de cara cada um com seu parceiro Digimon, né? Então, já que as crianças elas têm todo essa diferencial entre a personalidade deles, a gente vê que os Digimons também, né? Então os Digimons meio que... E pessoal, o plural de Digimon é Digimon também, né? Mas aí a gente vai falar Digimons e fica mais simples pra gente falar, né? Então a gente vê que os Digimons deles já são basicamente espelhos da personalidade deles, né? Porque o que é Digimon, né? Por que o principal diferença entre Pokémon e Digimon é que em Pokémon, se você evolui, você permanece naquela evolução, né? Porém, em Digimon não. Em Digimon você evolui por um determinado tempo e volta. Porque o que acontece em Digimon? Em Digimon você tem esses picos de evolução porque seria como se fosse as provações da criança, né? Então, a cada vez que a criança ela consegue uma provação, isso é apresentado pra gente entre vilões da semana, né? Então, lógico, como é um desenho infantil, né? Todo episódio tem que ter uma transformação, tem que ter a musiquinha. Então, quando você fica mais velho e vai assistir, você começa a pegar as entrelinhas, né? Então, você vê que essas evoluções que elas sempre voltam seriam para a evolução aos poucos das próprias crianças, né? Então, que você vê o próprio Tai, né? Que é o primeiro a conseguir a evolução, né? Que ele seria aquele cara que ele evolui através da coragem, né? Então, no começo, ele confunde muito coragem com impulsividade, né? Então, você vê o crescimento dele de uma pessoa que é impulsiva, que vai pra cima sem pensar, pra lá na frente você vê o que é a verdadeira coragem, né? Que é onde ele consegue chegar ao Wargreymon e essas coisas. Então, à medida que os Digi-escolhidos eles vão desenvolvendo a personalidade dele, os Digimons vão crescendo também, né? Então a gente tem o primeiro arco, que é o arco do Devimon, né, Ítalo? Que é um vilão, assim, muito marcante pra nossa infância, né? O Devimon. O Devimon, ele é marcante por assim, não tanto assim, nossa, como ele é mal, mas sim pelas características visuais. Sim, pessoal, se você for pegar Digimon agora, você mais jovem, for pegar Digimon agora, creio que você vai gostar muito esteticamente do visual dos Digimons, né, Robson? Que tem, você vê lá o Leomon, literalmente o leão da Proerd, assim, que vai pra academia pra bater em quem tá saindo fora da linha. O cara é muito show de bola. E o Devimon, ele é literalmente a forma do diabo, né? Que as vovós e as mamães e os papais não queriam que as crianças assistissem Digimon na hora do almoço, justamente porque tinha um capiroto querendo matar e levar as crianças pro caminho errado. Mas ele era a feição da pura maldade, né? Que ele espalhava o terror que, pra quem não sabe, dentro de Digimon existem os Digimons bons, né? Que são os nossos, os Digimons que conseguem conversar. E tem os Digimons vírus, né, Robson? Que são aqueles Digimons maus. Mas como um Digimon pode se tornar um Digimon vírus? Ito, existe uma coisa que até a segunda parte ela é recorrente, né, Robson? Que são meio que engrenagens que entram no coração dos Digimons, e essas engrenagens são conhecidas como as engrenagens malignas, que o Devimon soltava pelas ilhas do Digimundo, para que alguns Digimons eles fossem corrompidos e fizessem maldade, né? E meio que esse primeiro arco é isso. Digi-escolhidos, vamos derrotar o Digimon malvado da semana. Aí derrotava o Digimon. Aí apareceu outro Digimon, mas só que ele estava sendo controlado. Aí as crianças batalhavam, Digi-evoluíam, tiravam a engrenagem maligna do coração do Digimon. O Digimon virava amigo deles, que posteriormente, no futuro, ele apareceria para ajudar. E a gente tem o nosso primeiro arco de separamento, né, Robson? De separação dos Digimons, tanto dos Digimons com seus Digi escolhidos, né? Teria para a segunda fase de digievolução dos personagens, né? Dentro desse arco do Devimon. Isso, o Devimon acaba, depois de alguns episódios de Monstro da Semana, né? Onde a gente vai vendo a evolução de cada um. Essa questão de evolução em Digimon também, né? Vamos tirar logo
a dúvida que paira no ar, né? Por que Digimon não é como Pokémon, né? Que Pokémon você tem a evolução certa de cada um. O Pikachu sempre vai evoluir pro Raichu e assim vai. Mas por que Digimon você às vezes digivolui para um e às vezes para o outro? Porque, pessoal, diferente de Pokémon que as evoluções já são programadas, Digimon ele para evoluir ele é influenciado tanto pelo ambiente quanto pelo seu Digi escolhido, né? Então a gente tem até o Tai, ele consegue transformar o Agumon num Digimon vírus, justamente por ele ser maltratado, né? Então quando ele consegue, quando o Digi escolhido não trata bem o seu Digimon, ele acaba se transformando num Digimon ruim, né? Então até os Digimons que vivem na natureza, se você encontrar um Agumon na natureza, ele não necessariamente vai evoluir para um Greymon, né? Que aí vai depender da criação, dos dados que ele absorve. Então, o próprio mundo de Digimon é um mundo vivo, né? Então, a partir do momento que o Devimon separa eles, né? Então a gente tem um pequeno arco de desenvolvimento entre eles, porque aqui é interessante o que eles fazem, né, Ítalo? Porque eles separam os personagens em dupla, né? Então a gente tem o Tai e o Matt juntos, porque eles são os dois líderes da equipe. Um é mais impulsivo, o outro é mais sério. Aí a gente tem a Mimi e o Koshiro, né? O Easy, que é para fazer o contraponto do o mais inteligente com a mais burrinha. Aí a gente tem o Joe e a Sora juntos, porque o Joe é aquele que é o medroso e não quer tomar conta e quer tomar conta de todo mundo, e a Sora é o contrário, né? A Sora ela não quer ter responsabilidade de cuidar de ninguém, mas ela tem muita coragem dentro de si, né? E o Takeru, que é o mais novinho, né, o TK, ele fica sozinho, né? Então é nesses episódios aí, nesse pequeno arco de divisão, que a gente tem mais aflorado a questão da personalidade de cada um, né? Que a gente vai conhecendo em episódios separados, um por um, como eles funcionam sozinhos, né? Então a partir daí a gente tem até o que viria a ser a briga entre Tai e Matt, né? Então ele já começa a se estranhar desde aí, né? Isso aí é muito... É um ponto importante, porque assim... A gente, eu vou dizer... por mim, eu vou falar por mim, mas no plural, pessoal. Eu tô muito acostumado, e eu era muito acostumado quando eu assisti esses animes voltados, né? Quando eu era mais novinho. Com o poderzinho da amizade, todo mundo amigo, todo mundo tatati papapá. Mas, cara, você vai vendo no Digimon, conforme eles vão evoluindo, vocês vão ver que eles vão, assim, tipo, deixando de ser apenas crianças na palavra, e eles vão observando o mundo ao redor deles, que o Digimundo, pessoal, serve como um espelho para o que significa crescer, né, Robson? Literalmente. Porque quando aparece um problema para determinado Digi escolhido, aí a gente é levado ao flashback, é contada a sua história, de por que ele é assim, porque como o Joe é assim porque ele é pressionado pelos pais a se tornar um grande médico, já que ele vem de uma família de médicos, e a todo tempo ele precisa estar estudando para tirar boas notas, passar, e em contrapartida a família meio que não se importa, né, com ele, larga ele. E por isso que ele tem esse desejo de cuidar de todo mundo, que ele quer ser o irmão mais velho, ele quer ser o pilar do grupo, ele quer que todo mundo confie nele. Já a Sora, né, ela tem a questão das irmãzinhas dela, né, e ela não quer tomar essa responsabilidade de ser uma pessoa responsável, de tomar conta dos outros, por causa de vários problemas que acontecem na vida dela. Meio que ela quer se livrar desse tipo de responsabilidade. E a gente já vê a questão do Matt e do Tai, né? Porque enquanto o Matt é super protetor, já que tem a questão do divórcio dos pais dele, né? Que enquanto ele fica com o pai, que é um jornalista, meio que deixou o Matt se virar sozinho, né? Tanto que ele ele é o mais adulto do grupo, né? O mais maduro, que ele aprendeu desde cedo a se cuidar. A gente vê que a mãe dele leva o TK, né? E o TK meio que ele é mimado, já pra justamente não ver o próprio irmão, né? Ela proíbe de ver o próprio irmão. Isso meio que quando eles foram passar as férias de verão juntos, o Matt não queria desgrudar, porque tem esse amor de irmãos, né? Que ele é super protetor. Enquanto isso, né? Em contrapartida, a gente tem um passado do Tai, que é totalmente diferente do Matt. E acontece uma coisa no passado do Matt, do Tai.
E acontece uma coisa no passado do Tai que meio que vira um estigma pra ele, uma cicatriz, e por isso que ele meio que ele se estranha com o Matt, ele sai no soco, é uma batalha de um soco pra cada, né, Robson? Porque o Isso, resto é só Agumon É uma briga de criança, porque eles não podiam colocar briga muito forte, porque vale lembrar que é um anime infantil, né? ali muita gente, eu acho errado que muita gente shippa eles dois, rapaz. Isso é a coisa mais absurda desse mundo. Lembrar que eles são crianças de 10 e 11 anos, né? Deus me livre e guarde. E aí a gente tem, né, o decorrer da obra desse mini arco, né? Porque o primeiro arco, pessoal, do Digimon, como o Digimon é um anime curto, né? 56 episódios, se eu não me engano. 54. Os arcos de 50. Oh, isso aí, doutor Palestra, muito bom. E aí, como tem 54 episódios, os arcos, né? Pelo menos 2 primeiros arcos, eles são muito mais, assim, mais rápidos, só pra dar uma. Desenvolver um pouco os personagens, mostrar a segunda transformação. E aqui a gente tem, acho que, a melhor transformação, né? De todos os personagens, né? Que é a do pobre do Patamon, que é considerado o Digimon mais inútil do grupo, né? Porque ele não consegue salvar o TK de nada. Em contrapartida, quanto o vilão supremo se chama Devimon, o Digimon supremo do grupo se chama Angelmon, né, Robson? Que é uma das transformações mais bonitas que tem dentro da obra. Isso. A gente tem ao decorrer desse primeiro arco, né? Todos os protagonistas evoluindo seus Digimons, né? Com exceção do TK e do Patamon, né? Porque como a gente falou aqui, à medida que você vai se desenvolvendo, você consegue alcançar a evolução, né? Porém o Patamon não. O Patamon, por ser essa criança mimada, ele nunca precisou se desenvolver, né? Já que ele sempre teve tudo o que ele quis. Mas aí ao chegar no Digimundo e ele se ver sozinho, né? Que, como a gente falou, cada um foi separado em dupla, mas o TK ficou sozinho. Ele acaba se desenvolvendo sozinho, né? Então no final, quando todo mundo já desenvolvido perderam por Devimon, né? Surge o Patamon com a sua evolução, né? Então é meio que uma coisa bíblica, né? E dentro do lore da franquia também, porque na franquia, no lore, um Devimon nada mais é que um Angemon caído, né? Então tem toda essa questão bíblica. Digimon ele brinca muito com a questão bíblica, né? Lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre esses paralelos. Então, especialmente no Tamers, né? Isso. O Digimon, o Devimon, ele é um demônio, né? Então nada mais justo que um anjo lutar contra ele. Então a gente tem a evolução do Angemon, né? Então a música de evolução dele é diferente, né? Tem toda a questão do arco e tem a questão do sacrifício, né? Então, como ele é um Digimon muito mais forte de luz, ele acaba usando mais força do que necessário, né? Então ele acaba se sacrificando. Então você vê aquele pico de força e ao mesmo tempo você acaba se despedindo do personagem, né? Então é uma coisa até meio que trágica pro TK, né? Já que ele passa esse segundo arco dele inteiro com o Digimon dele em forma de ovo, né? E depois regride, né? Então, mas eles finalmente conseguem derrotar o Devimon graças ao sacrifício do Patamon, né? Exatamente. Cara, eu não sei você, Robson, mas pra mim, quando a gente vê, né, que, tipo, pronto, todos os protagonistas se reencontram e agora vai ser a batalha final contra o vilão. Agora eles vão derrotar o vilão com o poder da amizade e tudo mais. Só que é totalmente o contrário, né? Eles tomam uma surra porque o Devimon, apesar dele ter, como eu falei no começo, apesar dele ser um pouco caricato, né, pros vilões da época, ele realmente ia matar os Digi escolhidos para que ele concluir o plano final dele, né? Seria de corromper o Digimundo e ele se tornar o ser supremo pelo menos daquela ilha. Só que, cara, o sacrifício do Patamon na hora, né? Porque enquanto todos estão lá lutando, o Patamon não consegue lutar, ele não consegue causar dano, o Devimon chega a zombar dele. Quando o Patamon vê que o Devimon vai acabar com, né, vai atacar o TK e não tem ninguém para ajudar, aí é nesse momento em que o próprio TK, junto com o Patamon, eles têm o primeiro grande passo, né, que tornaria eles os dois Digi escolhido e Digimon, assim, principais da obra, né, deixam de ser apenas aquelas crianças, né, uma criança mimada. E ele percebe o valor do sacrifício, né, pela pessoa pelos amigos, pelo irmão.
E é muito bonita essa parte, cara. A digievolução dele, a música tocando, o próprio tema do Angelmon é um tema muito bonito. E a reação do Devimon, quando ele vê o Angelmon lá na frente dele, ele fica tipo, cara, é muito épico. Assim, a Rede Globo acertou muito em colocar Digimon em um horário assim bom, né? Que era horário almoço, que as crianças já estavam em casa. E creio que esse episódio foi... Eu fui pesquisar aqui, Robson, e esse foi um dos episódios de Digimon que teve um pico, assim, de audiência enorme pra televisão, cara. Porque foi muito bom. TV aberta, no caso, né? TV aberta da época. Isso. É como a gente falou no começo, né? Foi um anime que a Globo foi atrás pra bater de frente com Pokémon, né? Que Pokémon passava na Record e a Globo veio com Digimon na Globo. E foi um tiro certeiro, né? Que eles deram lá na época. Então a gente vai pro segundo arco, depois de derrotar o Devimon. Eles percebem que o Digimundo não é só aquela ilha que eles estavam, né? Então eles chegam no continente, dão de cara com Genai. Quem é Genai? Genai seria um programa de computador que ajuda eles lá e avisa assim, ó. Cada um de vocês conseguiu derrotar o Devimon aí, mas aí é só o primeiro estágio de evolução. Para conseguir o segundo estágio, vocês têm que ir atrás dos seus brasões. Então é aí que a gente tem os famosos brasões de Digimon, né? Então esse segundo arco aí, que é o arco do Etemon, né? Nada mais é que um arco deles indo atrás dos brasões deles, né? Então eles atrás de um novo nível de evolução através dos brasões, né? Então a gente tem o Tai com o brasão da coragem, o Yamato, né? O Matt com o brasão da amizade, o Easy com o brasão da sabedoria, né? Isso. O Easy com o brasão da sabedoria, a Sora com o brasão do amor, o Joe com o brasão... Essa questão do brasão do Joe e da Mimi, eles têm uma pequena diferençazinha entre os dois na dublagem e no original, né? Porque na dublagem, o brasão do Joe é o brasão da honestidade e o da Mimi é o da sinceridade. Só que no original é o contrário, né? Porque o da Mimi é o da honestidade, né? E o do Joe é um brasão que não existe aqui, um sentimento aqui no Brasil, em português, porque é um sentimento típico japonês, né? Seria um sentimento que você precisa ter para poder assumir responsabilidade no mercado de trabalho japonês. É uma coisa bem japonesa mesmo. Tanto que o símbolo do brasão dele é como se fosse uma cruz, né? Então tem tudo a ver com religião o símbolo dele. Então aqui a gente adaptou... É o símbolo do trabalhador. Isso. Aqui a gente adaptou pra honestidade, né? O brasão dele. Mas aí vocês percebam que o brasão de cada um, sim, e o TK, né, que é o brasão da esperança. O brasão de cada um, eles representam aquilo que eles têm que se tornar, não é aquilo que eles estão. Então, o Tai, ele é aquele cara que é impulsivo. Então, o brasão dele é o brasão da coragem, que é aquilo que ele precisa ter, e ele não confundir ser afoito com corajoso, né? Com ser corajoso. O Yamato, que ele é o brasão da amizade, ele é aquele cara que é frio, que não quer ter amigos, não quer ter laços com ninguém, mas ao mesmo tempo ele é o portador do brasão da coragem, porque é o que ele precisa ter. Ele precisa ter ser o amigo de todos. Então a Sora é aquela que não quer ter responsabilidade com ninguém, mas ao mesmo tempo ela tem uma relação com a mãe que ela não entende direito o amor. Então o brasão dela é o brasão do amor. Então percebam que cada brasão é o que a criança tem no seu interior, só que elas não chegaram a esse desenvolvimento ainda, né? Então até essa questão dos brasões são bem trabalhadas dentro da obra, ele dá meio que um spoiler do que eles irão se tornar lá na frente, né? Como pessoas, e não como simplesmente monstro de desenvolver e bota arma em todo canto, porque tem esse meme do Digimon, né? Como evoluir um Pokémon. Ah, você tem um ratinho, você só bota um ratinho maior e bota mais alguns detalhes. Como evoluir um Digimon. Tem um cachorro, taca arma em todo canto, pronto, tá feito seu Digimon evoluído. Então, é mais que isso, pessoal. Assistam Digimon hoje em dia que vocês vão perceber que é muito mais que isso. Uma das minhas evoluções favoritas
É a do Etemon, cara, por incrível que pareça. Cara, como é que eles pegam o Etemon aí? Com a Digievolução. Agora lá vem a Digievolução do Etemon. Sua Digievolução Suprema é Etemon blindado. Eu fiz o quê? Ele só fica cromado, né? Etemon cromado. E os poderes. Cara, já falando do vilão dessa segunda parte, ele é literalmente. Cara, não tem o que falar, né? Sobre o Etemon. Primeiro que ele é um personagem que ele tem uma música própria, né? E ele é tão foda que ele faz a própria música dele, né? Que traduzindo seria Etemon, o mais forte sou eu, o mais forte da Terra, o mais forte do mundo. Etemon, o mais forte sou eu. E é só isso a música dele, cara. E tem solo de guitarra, se você procurar, Robson, depois, tem um videoclipe do Etemon de até de 1 minuto e pouco, que é ele cantando essa música, tipo o Parco Folgore dos Digimons. E ele meio que ele Como é quer aquele... Pode falar. Vai. É porque é um vilão meme, né? Eu ia completar, só que embora a gente tenha esse desenvolvimento das crianças, a gente tem, por outro lado, o Etemon, né? Que é só percorrendo, como esse segundo arco é no continente, é basicamente as crianças correndo atrás dos brasões e o Etemon correndo atrás delas, né? Então é meio que um vilão meme, né? É muito engraçado. Ele... É assim, apesar dele não ser tão forte, né, nem nada, a forma como ele age é assim, tipo, cara, pra quê, né? Diferente dos próximos vilões que a gente vai ter. Acho que o Etemon, assim, ele é o mais, assim, mais de leve, entre aspas, né? Questão de humor, personalidade, ele é mais calminho. Porque, Robson, quando a gente entrar a partir dos próximos arcos, a gente vai ver o que é maldade de verdade, cara. Porque Piedesmon, cara, Ô, Robson, o verdadeiro monstro na Terra, bicho. Só pra tu ter ideia, gente. Eu tinha medo dele, do Pierremon. Eu tinha um medo tão grande que quando ela aparecia com aquele sorrisão paradaco, tá? Nossa, mano, que criatura das trevas, velho. Isso, então aí a gente tem o arco do Etemon, né? Ele serve pra todo mundo pegar seus brasões. Então quando eles finalmente pegam os brasões deles, eles vão enfrentar o Etemon, né? Então aí é que a gente tem o Tai, a primeira vez, ele descobrindo o que é realmente coragem, né? Porque ao contrário da primeira evolução, que eles tinham que simplesmente se desenvolver o seu sentimento que você ia atingir, né? Nesse segundo estágio, você tinha que provar que esse sentimento era verdadeiro, né? Então quando o Tai, ele atinge a verdadeira coragem, é que ele se transforma, ele consegue transformar o Agumon pela primeira vez no Metal Greymon, né? Então eles derrotam o Etemon, mas isso aí ele causa uma singularidade, né? Que acaba mandando o Tai de volta pra Terra, né? De volta pro Japão. E é aí que a gente tem um dos episódios mais, digamos assim, memoráveis, né? Porque é um episódio que tem toda uma animação diferente, tem todo um clima diferente, e ainda a gente conhece um pouco do flashback do Tai, né? Cara, Robson, o que falar, né? Agora dando spoiler, né? O Tai, gente, ele tem meio que um problema com a família, né? O pai, a mãe do Tai como eles são trabalhadores tipo japoneses, eles não têm muito tempo pros filhos, né? E o Tai, ele possui uma irmãzinha mais nova, né? Que é a Karen. Que é a Karen, que futuramente, né, Robson, ela se torna a 8ª integrante dos Digi Escolhidos, né? Futuramente a gente vai falar um pouquinho mais. Isso. E aqui, né, a gente tem o flashback que vira cicatriz no coração do Tai, né? Do significado da coragem. Que o Tai, um dia, ele chega da escola e ele vê que a Karen, ela tá muito doente. Como não tem nenhum adulto por perto, o Tai trata aquilo como um típico dia normal, porque ele é uma criança. Então ele resolve levar a Karen pra brincar no parque, né? Onde ela acaba, como ela também tem problemas de saúde, né? A saúde dela é fraca, o Tai acaba levando ela pro parque para brincar, porque ele gosta muito da irmã, ele ama a irmã dele, ele queria ver ela feliz, só que isso acaba quase matando ela, né? Ela desmaia, o Tai fica preocupado, ele começa a chorar, ela é levada pro hospital. E onde tem aqui a cena do balanço do Tai, né? Que a mãe dele, séria, começa a chorar, dá um tapão na cara do Tai.
Ele disse que por culpa dele a irmã dele quase morreu e que ela odeia ele, né? Fala, eu odeio você, porque você fez isso, você quase matou sua irmã e dá-lhe um tapão na cara do pai. Enquanto o pai dele só assiste a cena, assim, meio que receoso, né? Com um certo lamento por o pai ter feito isso, né? Isso veio um estigma na vida do Tai ao ponto dele não querer mais se aproximar da irmã, né? E quando ele volta, né, Robson, a gente tem essa reviravolta que ele abraça a irmã, tem aquele chororô todo, e meio que ele se perdoa, né, pelas coisas que ele fez. É uma virada de personagem assim, infantil, mas ao mesmo tempo que derrama lágrimas, né? Esse episódio ele é bem importante porque ele serve tanto para mostrar essa relação do Tai com a Kari, né? Diferente da relação do Yamato com o Takeru, do mestre Tekar, que são irmãos que se gostam, assim. A gente tem o Tai e a Kari, que ao mesmo tempo, lógico, eles se gostam também, mas tem esse meio que esse receio do Tai com a Kari, né? O Tai ele tem todo essa questão de não ter conseguido proteger ela, então ele tem esse receio de colocar ela em perigo, ele até tem medo de levar ela, né? Que mais pra frente a gente vai ver que ela também é uma escolhida, né? Então a gente tem medo de levar ela pra esse mundo. Ele é um protetor, só que pelo lado ruim, né? Ele é aquele irmão que tem medo que ela se machuque. Então ele protege tanto que ele deixa ela presa, né? Então ele tem um pouco desse envolvimento dele. Então quando ele volta pro mundo, porque isso aí foi momentâneo, né? Foi só uma distorção no tempo que fez ele voltar momentâneo, então ele acaba voltando. Então aí eles dão de cara com, depois de se encontrar todo mundo, né? Eles dão de cara com Myotismon, né? Ou Vandemon, né? Quem assistiu o Legendário. O Myotismon que seria o primeiro vilão meio que sério, assim, que a gente tem, né? É um vilão assim, um morcegão, um grandão, que basicamente o objetivo dele é pegar a oitava criança de escolhida, né? Que a gente até então não sabia quem era, né? A gente só tinha sido apresentado a Kari, mas não sabia que ela seria a oitava criança. Mas aí corta pro encerramento, muda o encerramento nessa hora e a gente tem um spoiler, né? Que é a Kari, que é a oitava de escolhida, né? Cara, eu... Assim, quando ela aparece a gente já sabe, né? Pronto, é ela. Ela vai ser a de escolhida. Aí meio que quando passa depois a pessoa fica, não é ela não. Aí no finalzinho é ela sim. Então não tem muito o que fazer. Mas é um meio que interessante, né? Porque o brasão dela é qual, Robson? O brasão dela também é o brasão da esperança. É o brasão da luz. Não, é o brasão da luz. É o brasão da luz. Até o nome dela, né? Que o nome dela no original, o nome dela dublado é Kari, mas no original é Hikari, né? Que é luz em japonês. Então o nome dela é Luz e o brasão dela é o brasão da luz, né? E o legal é que o Digimon dela, né, que é a gatinha... Ai, nossa, eu sempre esqueço o nome da gatinha. Teiyumon. A gatinha Mon aparece, a Teiyumon aparece lá, e a Teiyumon que meio que... Ela no começo, ela é um Digimon vilão, né, ela tá do lado dos Digimons malignos, tá ali pra espalhar a maldade. E meio que ela cria uma ligação... E meio não, né, ela cria uma ligação de afeto com a Kari, né. E aí vai ser explicado no passado que quando a Teiyumon já veio à Terra, ela não lembra, né? Nem ela, nem a Karen, elas lembram. Mas elas já foram amigas no passado. Isso meio que cria forma assim, mais um laço forte entre elas duas. E tem uma das transformações dentro da obra, assim, meio que óbvio, né? Que ela seria o segundo Digimon mais forte do grupo, né? Que ela é a Lady Angelmon. Que é uma digivolução, assim, bem bacana se você parar pra ver, né, Robson? Que é bem bonito também pra assistir. Isso. Durante esse arco do Myotismon, né, que a gente tem algumas revelações, né, de por que eles foram escolhidos e como eles foram escolhidos, né. Então a gente meio que tem... eles são escolhidos pela entidade suprema do Digimundo, né. Então eles acabam... observando algumas crianças. Por que eles chamam crianças e não adultos? Porque para os Digimons eles evoluírem mais rápido, né, e de forma mais pura,
precisa de um sentimento puro. Então, o sentimento mais puro é o sentimento de uma criança. Então, é por isso que eles levam crianças pro Digimundo e não adultos, né? Então, eles acabam... Cada criança, ela recebe o seu Digimon, é meio que personalizado, né? Porque o Agumon, ele já foi feito, já foi criado pela essa entidade com os dados do Tai, né? Então, ele já estava esperando o Tai, porque ele já sabia exatamente quem era. Então, mesma coisa com a Tailmon e a Kari. Só que como a Kari, ela não foi de primeira pro Digimundo, a Tailmon, ela meio que ficou largada, né? Então, ela tinha essa sensação de já conhecer a Kari, só que ela não sabia quem era. Mas ao mesmo tempo o tempo foi passando, né? Então ela acabou indo pro lado do mal, né? Então nesse arco a gente tem... Ao mesmo tempo que a gente tem a Kari virando uma Digi escolhida, a gente tem a Tailmon saindo do lado do mal pro lado do bem, né? Então a Tailmon também é uma Digimon sagrada, né? Assim como o Patamon, que se transforma no Angemon. Ela se transforma na Angelomon, né? São os dois anjos, né? Ela no caso seria um arcanjo, né? Já que ela é um nível acima, né? O Angemon é um nível adulto. E ela é nível extremo, né? Então ela é até mais forte que ele, né? Então a gente vai ver depois a transformação. É nesse arco do Mewtwismon que a gente tem também a grande transformação dos Megas, né? Que é o Wargreymon e o Metal Garurumon, né? E só dando um adendo aqui, Robson. É meio com uma coisa boa, uma coisa triste, né? Porque a animação de Digimon... Ela não é uma animação muito boa, pelo menos o Digimon Adventure não é muito bacana. Mas o quesito trilha sonora e história é muito bom. E cara, quando a gente chega dessa cena em específico das transformações supremas deles, né? Se a gente for falar assim, eles metem um 3D assim bem feião, cara. Que ei, rapaz, não faz uma coisa dessa não. Metal, aí aquele socão duro, tá ligado? Wargreymon, vai lá veio o Metal Garurumon correndo. Metal Garurumon. E as outras Digivoluções também são tosqueiras total, mano, por causa disso. É como a gente tá falando, né? Animação não é tão grande, até porque foi em 99 e o anime não era tão assim... Com muito dinheiro, né? Era só um anime pra vender boneca, então o que eles se propuseram a fazer, eles fizeram bem, eles não focaram tanto na animação, mas eles compensaram com a história e com a trilha sonora, né? Digimon que tem uma das melhores trilhas sonoras dos animes, né? Com Braveheart, que é a música de evolução, né? A gente tem a própria Butterfly, a música de abertura, sem contar as insert songs, né? As OST que toca sempre, então... Digimon sempre teve esse diferencial, né? Da trilha sonora. Sempre foi bem marcado pela trilha sonora. Então, quando eles derrotam o Mewtwismon, né? Na Terra, eles acabam meio que... Tem que voltar pro Digimundo, porque eles percebem que o verdadeiro mal do Digimundo despertou, né? Aquele que... O motivo deles ter sido chamados, né? Porque eles não foram chamados para derrotar... o Devimon, o Mewtwismon e o Etemon, né? Eles foram chamados para derrotar os Mestres das Trevas, né? Então, é aí que eles verem que os Mestres das Trevas, que são os 4 Digimons das Trevas mais poderosos que existem, eles retornaram, né? Então, que é o Piedmon, que como o Ítalo já falou, e era um dos Digimons mais... que davam medo na época de criança, né? A gente tem o Pinocchimon, o Metal Sidramon e o Mugen Dramon, né? Ou Machine Dramon, depende da tradução, né? O original é Mugen Dramon e dublado acho que é Machine Dramon que tá... Mas é o mesmo Digimon, os dois. Então, são os verdadeiros inimigos, né? O motivo deles terem ido para o Digimundo, né? Então, assim que eles chegam lá, a gente já percebe que o Digimundo tem um tempo diferente, né? Então, o tempo que eles passaram na Terra, passaram-se anos no Digimundo, então eles já veem que o Digimundo tá todo destruído, tá separado, cada um dos 4 Mestres das Trevas, né? Cada um dos 4 assumiu uma parte do Digimundo, então o Pinocchimon, ele assumiu a parte, tudo que envolve florestas e natureza, a parte da madeira. O Metal Sidramon, ele assumiu a parte da água, então tudo que tem água é dele. O Mugen Dramon, ele assumiu tudo que tem metal, então todos os Digimons metálicos, tudo que tem metal é dele. E
o Piedmon, como ele é o mais mal, né, e o líder de tudo, então ele assumiu as trevas, né? Então tudo que é de trevas, tudo que é Digimon maligno, de trevas, obedece a ele, né? Então é aí que eles vão encontrar cada um dos 4, um por um, né? Isso aí. E como o Digimon ele brinca muito com essa questão de bíblica, né? De certos Digimons terem nomes referentes a anjos, demônios, etc. Aqui os Dark Masters, né? Eles são referentes aos 4 Cavaleiros do Apocalipse, né, Robson? Que é fome, guerra. Isso. Se a gente pegar no original, que muita coisa foi trocada e foi até bom, né, nesse sentido, para não sofrer a famosa censura, né, nos outros países, porque lá no Japão eles não, meio que eles não se importam muito com a censura. Mas eu lembro que tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, o anime chegou a ter certas mudanças em algumas falas, em algumas artes, justamente para evitar esse tipo de coisa. E aqui a gente tem a questão deles serem 4 Cavaleiros do Apocalipse, né, que seria Guerra, que seria representado pelo Digimon do Metal, Fome, que seria representado pelo Digimon da Água, a própria Morte, que seria a Praga, que seria pelo Digimon da Madeira, né, o Pinocchimon, e a Morte, que seria pelo Digimon das Trevas, né. Até tanto que eles fazem referências a essas determinadas coisas aqui. Graças a Deus teve essa mudança, o que deixou o anime um pouquinho mais leve, né? Isso, mas aí se você for assistir, né, quem estiver assistindo, quem quiser relembrar, eu aconselho assistir legendado, né, o áudio original. É um pouco melhor, porque a dublagem às vezes muda alguma coisa, deixa um pouco mais infantil. O original, tipo, essa coisa de chamar tudo de Digi alguma coisa, né? Digi escolhido, Digimon, Digivice, essas coisas. Digimundo, Digiovo. Então é só na dublagem, pessoal. No original não tem esse Digi em tudo, não. Então o Digimundo eles chamam de só o outro mundo. O mundo digital é Digi escolhidos. Eles não são Digi escolhidos, são as crianças escolhidas. Então tem essas mudanças. Então cada um dos Dark Masters, né, dos Mestres das Trevas, eles representam um dos Cavaleiros do Apocalipse, justamente porque o vilão final de Digimon Adventure é o Apocalimon, né, que é o Digimon que é a junção de todo o mal, de todas as trevas que existiram no mundo, né, porque aí a gente tem o plot final de Digimon, que é Digimon sempre foi sobre evolução, pessoal. Então você tem que evoluir, se adaptar ao ambiente para poder sobreviver, né? Então, os Digimon dos Digi escolhidos, eles meio que pegam um atalho, né? Através dos Digi escolhidos. Então, eles evoluem e voltam. Porém, o que acontece com aqueles Digimon que eles não conseguem evoluir? Então, é isso que o Apocalimon trata, né? O Apocalimon nada mais é que a junção do rancor e do ódio de todos aqueles Digimons que não conseguiram evoluir, né? Então tem toda a questão filosófica na batalha final entre eles e o Apocalimon, né? Porque o mundo tá todo destruído, só tem eles e o Apocalimon. Então o Apocalimon fala, ó, vocês estão de boa aí, porque vocês têm quem evolua com vocês. Mas e a gente? A gente, porque o Apocalimon ele fala dele mesmo na terceira pessoa, né? E a gente que foi jogado para escanteio, que não conseguiu chegar à evolução. Então tem toda essa... Você começa a pensar sobre essa questão de evolução, de vida, de tudo, né? Então, o Apocalimon, ele acaba... O plano dele era usar os Dark Masters para destruir tudo, para ele reiniciar o Digimundo à sua vontade, né? Através do Big Bang. Ele até cria um Big Bang, né? E chega-se a batalha final, assim... É rápida, né? 2 episódios, acaba. Mas ela chega a ser uma batalha memorável dentro da obra em si, né? Que Digimon aí tá se encaminhando para sua 6ª temporada futuramente. E a gente vê aí, né, Robson, que dentro de todas as batalhas finais, de arcos finais contra os vilões, né, da obra, essa de Apocalypmon chega a ser memorável, tanto pelo peso que a gente sente, né, porque assim, como os Digi escolhidos puderam ajudar seus Digimons, eles evoluíram pelo esse atalho, mesmo eles tendo trabalhado duro e tudo mais, imagina os outros que tentaram evoluir sozinhos, que lutaram, que batalharam, se esforçaram e não conseguiram, né?
isso meio que vira uma cicatriz no coração. Não só. Isso não é sobre Digimon, né? Isso acaba se tornando uma coisa até mais pessoal se você pegar. Se você é uma pessoa que você tem a ajuda dos outros pra crescer, pra evoluir, você se torna uma pessoa boa. Imagina aquela pessoa que também como você, ela tentou crescer, ela tentou evoluir, só que ela não teve ninguém do lado dela pra apoiar, pra ser pra ser aquele ombro amigo, né? Isso meio que transforma as pessoas em pessoas ruins. Se você parar pra pensar nesse lado mais filosófico de Digimon. E é isso que se trata, né? Essa é meio que a mensagem central da série, né? Então se você assistir Digimon, vou aqui assistir esse animezinho pequenininho, esse desenhozinho de criança aqui pequenininho, só pra me divertir mesmo. Mas se você assistir com outros olhos, você acaba pegando essas nuances, né? De por que tem 7 protagonistas? Por que cada um carrega uma virtude? Por que tem essa questão de evolução? Então, tudo isso a gente pega nesses dois... O central de Digimon, a gente acaba tendo um resumo nesses 2 últimos episódios, né? Que é a luta contra o Apocalimon, né? Que o Apocalimon ele acaba dando um resumo de tudo o que é o básico, a base de Digimon, a gente tem nesse discurso final de Apocalimon, né? Então quando ele tenta se autodestruir, para destruir tanto a Terra contra o mundo digital, as crianças acabam usando os brasões, né? Para impedir a evolução, os brasões junto com os Digivices, né? Então eles acabam derrotando o Apocalimon. E a gente tem o último episódio, né? Que é um dos mais tristes que tem, que são cada um deles relembrando tudo que eles viveram e se separando, porque no final o mundo digital e o mundo humano eles acabam ficando ligados, né? Temporalmente. Então, onde o mundo digital o tempo passava mais devagar, aliás, passava mais rápido, agora eles estão passando o mesmo tempo. Então não tem como eles ficarem no Digimundo, porque eles têm que voltar para casa, né? Então eles acabam deixando os Digimons no Digimundo e voltando para casa, né? Então é aí que a gente tem uma das cenas mais emocionantes, que são eles se despedindo, né? Cada um do seu parceiro, né? E é muito bacana aí. E é muito bacana. Isso é... Como eu posso dizer? Você sente, né? Porque se você para pra pensar, você é uma criança, né? Naquela época, nós éramos crianças e nós acompanhamos do começo ao fim. A gente cria aquele laço. Aí se é hoje mais velho, parando pra ver, caraca, mano, imagina aí, você tem o seu melhor amigo, vocês crescem juntos, evoluem juntos, vocês criam aquele laço e de repente ele tem que ir embora. É o mesmo sentimento, né, Robson, de despedida de um amigo. E é muito emocionante, é muito tocante, cara. Quando acaba, você dá aquela respirada, né, limpa os olhos, cansado de lacrimejar com esse episódio. E é isso, né? A vida que segue, né? Todo mundo tem que crescer um momento. E é sobre isso que Digimon trata, né, Rob? Sobre a sua infância, a sua adolescência e como você vai ser quando você crescer, né? Como você vai ser e quem você vai ser vai depender das escolhas que você toma na sua juventude, né? Como você vai evoluir, como é que você vai mudar, quais são os seus pensamentos. E o diferencial de Digimon, de Pokémon e outras obras, aquele a mais, como eu costumo falar, né, o divisor de águas, tá justamente nisso, de ser um anime / jogo voltado para crianças, o público mais jovem, só que ele aborda temas adultos, temas complexos, e ele meio que ele ajuda a gente a ter uma visão de como a vida é, né, Robson? É uma coisa muito bonita. Para mim, assim, um dos meus animes favoritos. Isso, então, com isso a gente encerra o último episódio com o narrador falando, né, que por enquanto a aventura das crianças se encerrou, mas que o portão para o Digimundo sempre vai estar aberto, né? O que vai dar lá na segunda temporada, né? Que isso aí a gente vai falar depois, né, Ítalo? Isso aí. E agora a gente vai chegar aqui nas considerações finais, mas antes, Robson, eu quero agradecer a todo mundo que está interagindo com a gente nas redes, que o pessoal que está vindo conversar com a gente, para elogiar, dar dicas construtivas. Vocês são 10, gente. Muito obrigado pela força que vocês estão dando assim pra gente. E futuramente a gente vai trazer mais coisa aí, né? Quem sabe aí, futuramente em setembro, a gente tem uma coisa para revelar ao mundo, né? Isso, vamos esperar aí o pessoal ficar na curiosidade. Quem sabe aí é uma coisa que vocês já estão esperando há muito tempo, mas que vai chegar aí, né, Ítalo?
Isso aí. Então vamos lá, as considerações finais. Robson, trilha sonora de 0 a 1000. Quanto é que você dá pra Digimon? A trilha sonora, falar de Digimon é muito fácil, né? Porque é uma das trilhas sonoras, como a gente já falou no começo, né? É uma das melhores trilhas sonoras, não só de anime infantil, mas de anime em geral, né? Todo mundo conhece Braveheart, aquele comecinho da guitarra, a própria Butterfly, por mais que a gente tenha a terrível abertura da Angélica com o chapéu do seu Madruga, mas na original a gente tem Butterfly, né? Que é nada mais que uma das melhores aberturas de anime que a gente tem, né? Então, questão trilha sonora, perfeito, 10 de 10. A animação não é dessas coisas, né? Porque a animação de Digimon é um anime infantil, então você tem... Eles não quiseram investir muito, então você tem só os personagens se mexendo. E se você prestar atenção no fundo, é só imagem estática. Então a animação de Digimon, né? Lá pro finalzinho ainda dá uma melhorada, né? Que eles começam a perceber que tá fazendo sucesso, então eles colocam um pouquinho de dinheiro. Mas questão de animação mais fraco, mas em roteiro, Ítalo, é uma das melhores obras infantis que a gente tem, né? Porque é uma das obras infantis que não trata só criança, né? Então você adulto, você criança, é uma das poucas histórias que você criança, você assistindo, você interpreta de uma forma, mas você adulto, você interpreta de outra totalmente diferente, né? Então é pra toda a cidade, né? Exatamente. Cara, pra animação eu vou dar um 7, né? Que é animação estática, eu vou dar um 7, que até no finalzinho eles colocam umas coisinhas 3D, mas fica mais bonitinho. Trilha sonora eu vou dar 1 milhão, cara, que a trilha sonora é perfeita. O roteiro eu vou dar 1,5 milhão, que é muito bom. E Robson, agora aquela pergunta que não quer calar. Qual é o seu Digimon favorito, mano? Vamos lá. Pode ser clichê, mas o meu Digimon favorito é o Wargreymon. Não é nem o Wargreymon, né? Porque é o Omegamon, mas o Wargreymon dessa temporada seria o Wargreymon. Porque é o que ele representa aquilo que o Tai é, né? Que você pega o Agumon, que é um extremamente infantil, que é um bobalhão, que brinca, que quer comer tudo. E quando ele chega à fase máxima dele, a fase extrema, a gente tem o Wargreymon, né? Que é um guerreiro sério, centrado, até um guerreiro de armadura. Então, você tem essa evolução. É o mais, pra mim, é o mais visível, a evolução dos dois, né? Embora eu goste muito do Patamon, né? Patamon, o TK em si, como o Angemon e essas coisas. Mas, se eu fosse escolher, eu escolheria o Wargreymon, né? Ah, e o Wargreymon é muito bom, mano. Espera aí que eu esqueci o nome. E você vai dizer o Cara, seu agora. Agora eu vou dizer o meu. Cara, eu fiquei... eu sempre que olho pra esse Digimon, o pessoal fala, pô, porque você gosta dele, cara? Porque eu gosto da evolução dele, mano. Mas eu amo muito, cara. Eu acho muito bacana o Tentomon, velho. Pra mim, acho que ele é um dos Digimon assim, que eu olho e faço, cara, não tem como, mano. Ele é muito divertido, cara. E porque também quando ele vira o Kabum Terrible, cara, é muito show, velho. Ele pra mim é o meu favorito, velho. É assim a questão do personagem. A personalidade do dele, mano, é muito diferente da do Easy, né? Se você parar pra ver, velho. Enquanto o Easy é todo, não, é assim, aí ele não, Easy, é mais fácil isso, pessoal. Ó, e se você fazer assim, esse caralho, velho. É muito fofo, mano. Eu gosto demais. O Tentomon, ele é o Digimon da sabedoria, né? Mas só que ele, ao mesmo tempo, ele não é tão sábio quanto o Easy, né? Ele acaba sendo aquele que tira muita onda, né? O Easy é aquele nerdão do computador e o Tentomon é aquele amigo que fica tirando onda com ele, fica buzinando no ouvido 24 horas, né? Então, a relação Tentomon e Easy é muito boa também, né? Agora, Robson, a gente vai ter que falar dos vilões. Dos vilões, Robson, qual o seu favorito? Bom, meu vilão favorito é o Myotismon, né? Que é o que... É o melhor arco que eu acho, que é o arco da 8ª criança, né? Que eles vão pra Terra. O Myotismon, ele acaba meio que controlando todo mundo, né? Então, dos vilões, ele é o que chega mais próximo de concretizar o plano. Mas eu gosto muito do Piedmon também, né? Então fica entre esses dois, né? O Myotismon e o Piedmon, né? Acho que pra mim o Devimon os dois também, né? Que fica pau a pau o Devimon. Cara, e eu gosto muito. Cara, fugiu agora o nome dele, aquele... O Metral Sidamon, cara, eu gosto dele.
Ele assim, dos 4 Dark Lords, né, dos Mestres das Trevas, ele ainda é um dos que eu escuto e você fala, caraca, mano, até que faz sentido a raiva dele, né, contra as pessoas, né, contra o Digimon, até que faz sentido. Ele, assim, dos 4, ele é um dos mais memoráveis depois do Piedmon, né, ele chega a ser, assim, tipo, mais sério, mais centrado, né, e também considerado o segundo mais forte, né, do grupo. Eu gosto muito dele, ele é o mais memorável, assim, em questão de personalidade dele é muito memorável pra mim. Agora é questão assim, de cara que eu olhar e fazer, caraca, que bicho engraçado, é o Devimon mesmo. É o primeiro grande vilão, né? Que a gente vê assim, que a gente se assusta. Então ele realmente é marcante. Muita gente com vergonha de dizer que o favorito deles é o Etemon. Etemon é completamente meme. É aquele vilão que você assiste só pra achar graça. Macaco, olha o macaco! Então com essa imagem do Etemon, o homem macaco correndo atrás de mim, a gente encerra esse episódio de hoje, né, Ítalo? Etemon, que não tem alma nem coração, vai deixando a gente... Vamos ter que vazar fora agora, Robson, depois dessa. Robson, onde é que o pessoal vai poder encontrar o MM nas redes sociais, Robson? Manda aí o @ pra galera. Então, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, né? No Instagram, Mangá e Miojo Podcast, pode procurar. No Google Podcast, pode procurar também Mangá e Miojo. E no Spotify, então a gente tá nesses 3 lugares. Então pode seguir a gente em tudo, ativa as notificações, que assim que sair episódio novo, você vai estar recebendo aí na sua casa, né? Sem pagar frete. Então pode procurar a gente no Instagram. Se quiser procurar no meu também, pessoal, a gente vez ou outra a gente posta lá também, então Robson Renan 70, pode procurar lá, então. No mais, tem o de Ítalo também, né, Ítalo? Onde é que a gente procura você aí? Debaixo de todas as pedras, caracóis, debaixo dos seus cabelos, você vai me achar, pessoal. É o @94Twitter em todas as redes sociais, você também pode me achar lá na Twitch. Geralmente eu tô fazendo lives de segunda a domingo. Próximo vai dar uma mudancinha no horário, mas eu sempre tô lá jogando joguinhos de RPG, jogando MOBAs. E o Robson quase sempre tá aparecendo por lá, pessoal. E acho que é isso, né, Robson? A gente vai agora deixar nossos Digi escolhidos irem embora. Vamos pegar nossos tomagustos para sentar na calçada e planejar o segundo episódio, né? Que a partir de agora as coisas vão ficar um pouco mais sérias pros Digi escolhidos, né? Isso aí, então, se vocês querem ver mais desenvolvimento, um próprio Digi escolhido do mal, né? Aí a gente vai falar um pouquinho mais aí, Ítalo, é assunto para um próximo podcast, né? Então vamos lá. Beleza, deixa eu dar play aqui. Robson, esse chapéu do seu Madruga aqui é pra quê, hein?